Isso, o microfone tem que estar bem colado aqui. Irmão Claudemir, irmão Edivaldo, quero chamar a irmã Solange aqui conosco. Você pode sentar aqui, você acha melhor aqui ou lá? Pronto. Então, os dois vão ficar aqui e você sente lá, para você ficar olhando para os dois. Isso. E logo depois, nós estaremos retransmitindo para vocês a pregação do pastor Luiz Gonçalves, depois da lição da Escola Sabatina. Feliz sábado a todos, que Deus seja com você que está nos assistindo nessa manhã. É um prazer mais uma vez estar com vocês, junto com o nosso irmão Edivaldo e a nossa irmã. Nós vamos aqui recapitular a lição que nós já estudamos. É uma nova lição, onde que fala sobre como interpretar as Escrituras, como nós podemos interpretar a Bíblia. Nessa manhã nós vamos recapitular sobre isso. Você que tem alguma dúvida, você que porventura tem alguma pergunta a fazer, pode colocar lá no Facebook, que nós estaremos respondendo, eu ou o pastor, ou qualquer um que faz parte aqui desse evento. Então, que você possa estar à vontade na sua casa e que você possa abrir a Bíblia junto conosco aqui, a sua lição também, para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus. Bom dia a você, Edivaldo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos, né? Que Deus esteja presente conosco. E é uma alegria estar aqui. Amém? Amém. Amém. Vamos juntos aqui recapitular Sim. a lição da Escola Sabatina. É uma benção a lição da Escola Sabatina, não é verdade? Sim. Nós possamos aprender a cada dia mais. A lição, o tópico da lição vem falando para nós, o verso para memorizar fala, eu gostaria, irmã, que a senhora falasse um pouco sobre esse verso para memorizar que nos chama muita atenção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O que a senhora entende por esse versículo, por esse verso, para nós começarmos o estudo? Eu entendo que a palavra de Deus, né, que é a lâmpada, ela é guia em todos os sentidos da nossa vida, né? E luz em todos os sentidos, ou seja, se a palavra é luz, nós que estamos na palavra somos luz também. Tá bom. Irmão Edivaldo, comente para nós como que a Bíblia ela é montada. Como a Bíblia ela é separada por livros, quantos livros tem, como que a Bíblia é montada? Interessante que a organização deste livro sagrado mostra que nós temos um Deus organizado. A Bíblia é um livro, mas a gente podemos dizer que é uma biblioteca, formada aí de 66 livros. E o mais interessante de essa coleção de livros que compõem a Bíblia Sagrada só tem um único autor, Deus. Por isso que a Bíblia, em toda a sua história, ela é digna de confiança. A gente precisamos crer nisso, ter certeza disso. Porque a gente vamos ver aqui nesse estudo, meu irmão, que Deus, ele nos mostra por ser um Deus organizado. Este livro ele foi escrito em tempo, em época, em cada momento Deus estava por trás de tudo isso. Então, a Bíblia, para quem está nos assistindo, ela é de confiança. Sem dúvida. Nós podemos confiar nela plenamente. Sim. É isso mesmo? Sim, a própria a lição, né? Ela diz assim que a Bíblia ela é singular. E o que significa ser singular? Significa ser raro, ser ímpar, ser única, né? Então, a Bíblia é a única palavra de Deus. Ela não precisa de mais nada. Ela é única, ela é singular. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, o tópico do tema dessa semana é a singularidade da palavra de Deus. A singularidade nos mostra que ela é única. Não existe nenhum outro livro na face da terra que seja como a Bíblia. Nós vemos a Bíblia com vários livros dentro de um livro só, onde que nós vamos aprender nesse trimestre, esses 3 meses, sobre o significado da Bíblia, como nós podemos identificar, como nós podemos aprender a Bíblia todos os dias. No domingo, nos fala sobre algo muito importante. Diz assim, o que significa palavra viva de Deus? Porque a Bíblia é a palavra viva de Deus. Ou porque esse livro tem vida. Edivaldo, por que esse livro tão especial tem vida? Palavra viva de Deus.
A Bíblia, irmãos, ele lá nos mostra 3 pontos que para mim é importante. A Bíblia, ela nos mostra o passado, a história do povo, a história do mundo, a história do universo. Em segundo, o presente. Em que ponto nós estamos? A Bíblia nos mostra. E em terceiro, a Bíblia nos leva para o futuro. Então, eu diria que são 3 pontos importantíssimos que essa palavra ela continua viva e vai continuar viva. E a certeza e a grande esperança que temos, né, irmãos, é a volta de Cristo. E é através deste livro que nós temos essa segurança. Então, mesmo Satanás tentando, né, de alguma forma, destruir essa palavra, ele não conseguiu e nem vai conseguir. Minha irmã, como a senhora pode descrever essa palavra viva na vida da senhora pessoalmente e também ao estudar a Bíblia? Qual é a esperança que nós temos nessa palavra viva? Ela não é uma coisa vã, né? Ela é uma palavra que ela é para prolongar os nossos dias, prolongar a nossa vida aqui na Terra. Quando você usa a Bíblia, você tem entendimento do que aconteceu, do que está acontecendo e do que irá acontecer ainda. Então, para mim, isso já basta, né? Já é uma fonte inesgotável de poder. De poder, né? O estudo, para quem está acompanhando conosco, ele nos mostra um pouco Moisés falando para o povo. E o comentário diz assim, que a palavra viva é como algo útil e que prolonga a vida dos filhos de Deus. Então, veja só, nós vemos a Bíblia como algo útil para nós hoje também, não só no passado, mas como para nós hoje, e que é útil para os filhos de Deus, para nós que confiamos na palavra de Deus. Vocês sabem que, como no passado, como hoje também, a Bíblia é fundamental em todos os sentidos da nossa vida. É por isso que, ao nós estudarmos durante esses 3 meses, nós vamos aprender muitas coisas especiais dentro da Bíblia, onde que a Bíblia vai trazer muita esperança para cada um de nós. Mas seguindo em frente... Ô, irmão, só um detalhe, eu sim, posso? Sim, fica à Um vontade. detalhe importante, irmãos, é que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje se prega um evangelho, essa parte é importante, essa daqui é mais importante do que aquela, de forma nenhuma. Deus mostra na sua palavra, em toda a história, né, dele como pai e nós como filhos, que ele é Deus em toda a Bíblia. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, é importante que essa palavra a gente acredite como um todo. A Bíblia como um todo, não como parte. Né? Ou seja, porque a palavra de Deus ela é eterna e continua sendo eterna. Mesmo porque o Velho Testamento sempre nos leva a Cristo, né? E o Novo Testamento é a concretização desse Cristo, né? Desse maravilhoso Cristo que veio para nos salvar, né? Então, agora, eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo agora, nesse momento. Muitos perguntam e questionam, mas a Bíblia foi escrita por seres humanos. Como nós podemos acreditar que homens podem ter escrevido coisas que, assim, qual é a confiabilidade que eu posso ter na Bíblia por ter sido escrito por homens pecadores como nós somos? E o tema de segunda-feira vem falando exatamente sobre isso, irmão Edivaldo. Que extraordinário. Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? Você poderia comentar um pouco para nós, irmão, para que as pessoas que estão acompanhando nós possam ter um raciocínio mais amplo da Bíblia? Em toda a sua história, Deus ele sempre usou o ser humano como instrumento. Né? Nós somos os instrumentos de Deus para pronunciar, para levar a mensagem que não é nossa, é do Senhor Jesus. Interessante, irmão Claudemir, quando a gente olha de Gênesis a Apocalipse, cada tempo é um tempo diferente, não é verdade? Com Moisés, a Bíblia, com Daniel, com Paulo, com João, lá na ilha de Pátimo. Ou seja, em cada tempo, em cada época,
Deus usa seres humanos. E na época de Jesus também não foi diferente, até porque Jesus ali preparou 12. Então, olha que privilégio, irmãos, é Deus usar o ser humano como cooperador com Ele. Ou seja, essa cooperação, né? Deus e ser humano. Em toda a sua Bíblia, por que isso é real? Porque a Bíblia nos mostra isso, né? Deus, Ele usa pessoas falhas, mas pessoas que se entregaram, né, para ser instrumento do Senhor. Então, irmão Claudemir, você também pode ser, sim, um instrumento de Deus hoje. Assim como a irmã, assim como eu, e assim como você também. O importante é que Deus tem os seus propósitos, né? Para isso, Ele usa o ser humano. Hoje nós estamos em 2020, mas em cada momento Deus tem usado o seu povo. E vai ser sempre assim, até o fim da volta de Jesus. Amém. Irmã, vou fazer uma pergunta para a senhora. A Bíblia, Deus ditou para os profetas, para os escritores da Bíblia, como que foi a escrita da Bíblia? Foi ditada, como que aconteceu? Ela foi, a própria palavra de Deus, né, ela fala que ela foi inspirada, né, por Deus aos homens, né, alguns homens que tiveram origens diferentes, que tiveram formações diferentes, que eram distintos, né, alguns eram homens muito cultos, outros eram homens muito simples. Então, a Bíblia ela foi inspirada por Deus por conta dessa simplicidade que ela tem, de tanto alguém que tem um doutorado, ou alguém que não sabe praticamente ler, né, ou interpretar, consegue ler a Bíblia. E aí a gente tem aqui em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E ela deve servir para nós como um ensino, né? Aqueles que realmente professam a fé em Jesus, ela deve ser um ensino para a nossa vida. Amém. Quero falar algo para vocês, muito interessante. No nosso estudo aqui, no nosso guia de estudo, diz o seguinte: Amós era pescador. Então, veja só, eu vou falar alguns nomes e vocês vão entender as pessoas que foram escolhidas exatamente para escrever a Bíblia, a palavra de Deus. Amós era pastor. Daniel era político. Davi era rei. Ezequiel era sacerdote. Esdra era escriba. Salomão era rei. Jeremias era sacerdote. João era pescador. José era soldado. Lucas era médico. Mateus era cobrador de impostos. Moisés era pastor. Neemias era mordomo. E Paulo era fariseu teólogo. Então, veja só. A Bíblia é escrita por seres humanos, exatamente. Mas pessoas totalmente instruídas por Deus. A Bíblia não foi ditada. Foi o que eles viveram no momento da vida de cada um deles. Nós sabemos que nós, o povo de Deus, que os 5 primeiros livros foram escritos pelo Moisés. Moisés foi o escritor. Mas como ele escreveu? Inspirada por Deus. Deus inspirou homens e capacitou homens para escrever a sua palavra. Então, a Bíblia, até esse exato momento, nós entendemos que ela é de plena confiança. É um livro que não existe. A Bíblia é única. Mas nós vamos continuar no nosso estudo. Edivaldo, qual é a profecia que nós encontramos dentro da Bíblia? Que o título diz assim: a Bíblia como profecia. Como ela é uma profecia? Qual é a principal profecia que nós encontramos dentro da Bíblia? A que nos mostra que Jesus viria. Claro que tem várias outras, mas eu acredito, irmão, que em Gênesis já nos mostra que um Salvador viria. E isso continuou com outros profetas, com outros escritores da Bíblia, mostrando que alguém viria morrer no nosso lugar. E isso foi algo real, né? Que hoje nós acreditamos fielmente na volta de Cristo. E claro que antes do Novo Testamento ser escrito,
alguém já falava que o Messias viria. Então eu acredito, irmão, que a profecia que mostrava que Jesus viria, para mim, é aqui a principal. Claro, tem muitas outras. Sim. Minha irmã, fale para nós um pouquinho sobre quais detalhes são revelados sobre a vinda do Messias. Quais são os detalhes que a Bíblia nos mostra sobre a vinda do Messias? Como ele viria? Qual seria o trajeto da vida de Jesus aqui na Terra? Bom, lá desde Gênesis até Zacarias, né, que a gente viu no próprio estudo dessa semana, que o Messias viria como um leão, ele seria um cedro, não se apartaria de Judá, ele seria cercado por malfeitores, suas vestes seriam rasgadas, lançariam a sorte sobre suas vestes, a vinda e morte do ungido também é falado em toda a palavra de Deus, lá em Isaías, em Daniel, também, em Miqueias, fala da aliança que viria de Belém, em Malaquias, do anjo da aliança, em Zacarias manifestaria como um rei, né, vindo de um jumentinho, e tudo isso se cumpriu, né? Tudo isso que foi falado em 65 predições messiânicas direta, né, vindo da palavra de Deus, isso foi cumprido. Então, para mim, isso já valeu, né? Já basta, né, crer que realmente a Bíblia é um livro profético que realmente falou da vinda de Jesus, vai falar, já veio, né? Nosso Jesus já veio, e vai falar que um dia ele virá nos buscar, né? Para mim. Sabe que quais são as evidências concretas que nós temos para que a Bíblia seja uma profecia? Todo mundo sabe, e nós estamos na época da Páscoa agora, que fala sobre a morte de Cristo Jesus. Isso é uma evidência clara do que a Bíblia é verdadeira. Não há outra evidência maior e não há uma profecia maior do que a vinda e a morte do nosso Salvador. Então, a Bíblia, ela é de confiança, certo? A Bíblia, nós podemos confiar. A profecia aconteceu. Nós estudamos no trimestre passado sobre as profecias de Daniel. E a profecia maior que nós temos na Bíblia é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, dando continuidade, Edivaldo, comenta um pouco para nós. Nós ouvimos muitas histórias. Tem livros de histórias, né? A Bíblia como uma história. Como que você consegue entender a Bíblia como uma história? É importante, irmãos, o livro na história, porque ela nos mostra que não há erro. Assim como você falou aí. Por exemplo, por que é que hoje eu acredito plenamente na ressurreição? Porque eu acredito que a Bíblia nos mostra isso, que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Então, em toda a época, em toda a história da raça humana, a Bíblia é confiável. Porque tudo que ela fala acontece. Não há algo na Bíblia no qual Jesus falou, no qual um profeta falou, usado por Deus, para que não acontecesse. Então, em toda a história, não há como a gente não acreditar nesse livro. E o interessante, irmãos, lembrando que a mensagem da Bíblia é pura, porque há um autor puro, né? Quando a gente olha para os seus atores, que nem como instrumento que Deus usou, a gente vê homens falhos, pessoas falhas, que falharam, mas foi pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Então, em toda a história, se percebe que a Bíblia é confiável. E aqui a lição, ela nos está nos mostrando, principalmente, assim como você falou, nós estamos aí numa época da Páscoa, né? Aí desse movimento cristão, que nos dá mais uma garantia na história de que a Bíblia é verdadeira. Irmã, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, muitos dizem sobre a reencarnação, reencarnar em algo, a alma fica vagando,
muitas pessoas acreditam nisso. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, nesse contexto, para que as pessoas possam entender lá, que estão nos acompanhando e estão nos assistindo? O Bom. que a história fala sobre isso, sobre a ressurreição? A história diz que o Cristo, né, morreu por nós, ressuscitou, né, que houve provas, né, na época que Cristo foi ressuscitado, e o termo grego, né, onto, se refere a algo que realmente aconteceu, né? E ele é traduzido como realmente, certamente ou de fato. Então, significa que o Senhor ressuscitou. Então, se Ele ressuscitou, a promessa também é que nós ressuscitaremos com Ele. Né? Na vinda dEle, nós também ressuscitaremos. Então, isso nos traz esperança para que, quando Jesus voltar, e a lição traz um ponto muito interessante, diz assim, Jesus ressuscitou, depois para ser nosso intercessor, em favor de nossa vida. Então, nós estamos passando por um momento muito difícil da humanidade. Muitas pessoas estão morrendo, mas a Bíblia nos mostra que não é uma morte, sim um sono sono esperança, profundo. Né? Que há esperança. Que há esperança. Isso nos mostra que a Bíblia é confiável e nós temos a esperança que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele ressuscitará os mortos em Cristo Jesus. Então, nós temos a certeza de que quando nós estamos descansando, a nossa alma não fica vagando, nós não vamos entrar em outras pessoas, não existe nada disso. A Bíblia é bem clara, ela nos diz que nós estamos num sono profundo. Então, nos traz muita esperança. Quero dizer algo para vocês também. Diz, nela descobrimos algo que nenhum outro livro da história propôs. Há um conflito entre Lúcifer e Deus, desde que o anjo resolveu desejar sentar-se no trono do Altíssimo. Então, nós vivemos um grande conflito. Um conflito entre o bem e o mal. A Bíblia nos mostra isso. Mas a Bíblia nos mostra uma esperança, uma confiabilidade, que tudo que está escrito lá por homens é de confiabilidade. Mas, E o interessante, irmão Pode Claudemir, falar, com a Eduardo. sua permissão, pode falar. é que a Bíblia nos mostra que há um Deus vivo. Não servimos a Deus morto. Existe um Deus que Ele veio em forma de homem, que ressuscitou, assim como você falou. E esse Deus é o que cuida de cada um de nós. Nós não estamos servindo a um Deus que morreu e não ressuscitou. Então, Ele nos mostra na sua palavra que essa vida nossa aqui é uma peregrinação. Mas que um dia a vida eterna será uma realidade para mim e para você, para todos nós. E isso é através de Jesus. Então, como é que eu acredito em tudo isso? Na Bíblia. Porque não há erro na história, registrada na Bíblia. Porque uma prova de que foi homem que escreveu, mas não por vontade de homem em si, ou seja, vontade humana, mas sim um plano divino. E na realidade, hoje, do mundo em que nós estamos vivendo, prova isso. Que Deus, Ele continua sendo Deus. E que a vida eterna é algo real para mim e para você. Precisamos crer nisso. Sim. Eu quero fazer uma pergunta muito importante para você que está acompanhando conosco. Você faz algum tempo que é da igreja ou não é da igreja? Você conhece pessoas que, por um momento, você achava que nunca está na igreja ou ia mudar o seu comportamento? Mas eu quero fazer uma pergunta para a senhora, irmã. O poder transformador da palavra. A Bíblia pode nos transformar, irmã? Sim, inclusive essa foi a lição que eu mais gostei, assim, de toda a semana, que foi o poder transformador da palavra, né? Vem contando a história de 2 Reis 22, né? Que fala sobre um homem que tinha tudo para ser perverso, porque o pai era perverso, né? Ele nasceu numa nação que estava desobedecendo a lei de Deus, que havia sacrifícios, inclusive humanos, né?
Mas, porém, foi um homem que, ao ler essa palavra, ao ler os livros que foram achados, ele se transformou, né? Então, hoje na ciência, nós vemos, eu sou professora, né? Então a gente vê que quando você vem de uma família desestruturada, a tendência é que você seja uma pessoa desestruturada. Mas a Bíblia, ela nos mostra que muitas pessoas que vieram de famílias desestruturadas, hoje são uma bênção na sociedade, pelo poder transformador da palavra de Deus. E a gente vê que Josias, né, foi um deles, né? E a gente percebe que a Bíblia tem poder para resgatar as pessoas. Eu fui transformada e estou sendo transformada ainda. Né? Muitas coisas nos faltam ainda, né, irmãos? Para que a gente possa alcançar realmente o desejo de Deus, né, aqui na terra para cada um de nós. Mas a gente vê que a Bíblia transforma a pessoa porque a gente convive com pessoas transformadas. Amém. E a gente vê as histórias também aqui. Amém. Edivaldo, muito se pergunta, principalmente no século XXI, nós temos muito casos de depressão, casais se separando. Será que a Bíblia ela é tão confiável e ela vai nos ajudar a ter uma vida melhor, a viver melhor? Sem dúvida. Pegando esse momento aqui, irmãos, e você que está aí nos assistindo, olha, a palavra de Deus tem poder. A gente precisamos crer nisso. Tem poder para transformar famílias, tem poder para transformar drogados, tem poder para transformar adúlteros. A palavra de Deus tem poder. E eu gostaria de fazer um convite aos meus queridos irmãos. Por que então não buscar esse tesouro? Porque às vezes, meus queridos irmãos, e você que está aí nos assistindo também sabe disso, que às vezes nós temos tempo para tudo na vida, mas não separamos um tempo para ter esse contato, essa experiência com Deus. Então eu convido você a ter essa experiência, a viver essa experiência e crer nessa experiência. Porque através do Espírito Santo, assim como a lição está falando, Deus atuou, continua atuando hoje e vai continuar atuando no futuro. Então, amém, precisamos ter esse tempo com a palavra. Meus irmãos, para nós podermos finalizar esse estudo da Escola Sabatina, quero chamar você nesse exato momento. Você pegue a sua Bíblia na sua mão agora. Pegue onde ela estiver. Segure ela com as suas duas mãos. Eu quero fazer uma oração para você. E se você não tendo confiança hoje, se você não está tendo uma paz interior que tanto você busca, se você não consegue encontrar uma solução para todos os seus problemas, se você não consegue viver nesse mundo cheio de pecado e de agonia, de dor, eu quero apresentar para você um livro extraordinário que é a Bíblia. A Bíblia pode fazer tudo por você. É a palavra de Deus, de um Deus vivo, assim como o irmão Edivaldo falou. Então, quero chamar você, pegue sua Bíblia agora, ajunte a sua família. Eu quero orar por você nesse exato momento. Eu quero interceder por Deus para que a palavra de Deus possa fazer a diferença na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muitas pessoas nesse exato momento, Senhor, está nos acompanhando pelo Facebook. Muitas pessoas estão sedentas por uma libertação, por um desemprego, por uma agonia, por um sofrimento que é tão doloroso que carrega pela eternidade. Mas nesse exato momento, cada um de nós estamos segurando a Bíblia, a Tua palavra, Senhor. E ao começarmos ao estudo desse trimestre sobre a Tua palavra, que a Tua palavra possa fazer a diferença em nossa vida. Que nós possamos dedicar tempo e dedicar a nossa vida ao estudo da Tua palavra, que através dela nós vamos encontrar tesouros especiais. Senhor, nos complete, nos molde e que possamos, a partir desse momento, entregar a nossa vida em Tuas mãos.
Tudo isso te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu agradeço a todos por ter acompanhado nós. Nós vamos sair, vamos ter um louvor agora com a nossa irmã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo Jesus. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? De mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Bem, quero agradecer a você que está conosco aqui. Tem algumas pessoas específicas que quero falar. Irmã Geralda fala o seguinte: glória a Deus.
O Felipe também está assistindo aqui. O Robson Almeida também agradece pela Kelly. A Geralda diz amém, louvado seja Deus. A irmã Edith diz amém, Senhor, pela palavra que foi ministrada aqui. A Bíblia é a revelação autorizada e infalível da vontade de Deus. Alguns dos seus papéis são tornar sábio para a salvação, moldar o caráter pela correção, direcionar a experiência pela comunhão. E quarto lugar, a Bíblia declara que ela é uma revelação e ela revela as doutrinas para a santificação. Por isso, Deus abençoou. Esse é o irmão Alírio que faz esse comentário. Muito obrigado, irmão Alírio, por seu comentário, foi muito proveitoso. Também a irmã Maria Aparecida diz, sim, com certeza, a Bíblia é um poder transformador da palavra. Eu sou prova disso, é só deixar Deus agir. Também aqui o Robson declara, amém. A Edith, Nath, Cláudio, bom dia, meus amores, dando bom dia aos demais. Temos aqui Edgmar, a Gi, o João Paulo está conosco, a Natália, tem muita gente que está conosco, a Thelma, um monte de irmãos, vários irmãos estão aqui conosco. E a gente quer agradecer a você. Essa semana, em especial daqui a pouquinho, nós estaremos direcionando vocês para que vocês assistam o culto, que é o começo da Semana Santa, com o pastor Luiz Gonçalves. Especificamente, nessa quarta-feira, nós não teremos o nosso culto aqui. Teremos o culto, mas estaremos retransmitindo o que o pastor Luiz Gonçalves estará fazendo. Por quê? Porque todas as noites o pastor Luiz Gonçalves estará ministrando para todo o Brasil. E por isso nós estaremos direcionando para este evangelismo. Já colocamos na timeline aqui embaixo, pode apertar o sininho aqui embaixo, já colocamos na timeline da igreja o link para que você assista agora. Daremos a você 5 minutos para que você possa assistir. Nós estaremos aqui na igreja até o meio-dia. Eu vou colocar aqui nos comentários também o link para que você possa assistir o pastor Luiz Gonçalves, no Facebook e no YouTube também. Porque muitos irmãos falaram, pastor, eu não tenho Facebook e tudo mais. Nós temos aqui também o YouTube, então você pode ir para o YouTube e assistir na sua Smart TV, assistir no seu celular, assistir no seu computador, só clicar em cima do link que nós vamos mandar já já para você. Bem, queridos, nós estamos com o projeto nosso aqui, Oração Drive-Thru, o Drive-Thru da oração. Nós tivemos aqui, vocês não conseguem ver, pode mostrar? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Já devemos ter aqui mais ou menos uns 300 quilos de alimento, já aqui em cima. Acreditamos que nós vamos ter mais alimentos que os irmãos estarão trazendo. E nós contamos com você para estar conosco aqui até o meio-dia. Saia do conforto da sua casa e seja solidário nesse momento. Venha conosco. Temos poucas pessoas que estão aqui, mas nós estamos comprometidos com a missão. E por isso queremos externar a você também, que você esteja comprometido com a solidariedade, porque esse é o momento de nós cristãos nos levantarmos e ajudarmos o nosso próximo. Você não precisará descer do seu carro, você trará seus alimentos. Quem tiver dízimo e oferta pode trazer também, que os tesoureiros estarão a postos aqui. E nesse contexto, você vem, traz os seus alimentos e os líderes estarão orando por você, erguendo as mãos e orando por você. Não só isso, nós daremos também para você um álcool gel de 250 ml, mais ainda, daremos a você uma luva daquelas descartáveis para que você possa ter, e daremos a você também, você tem algum aí? Pega ali na minha bolsa lá, por favor. Daremos a você essa máscara EP aqui. Essa máscara aqui, daremos a você. Queremos agradecer a você, Fabiana, que nos deu essas máscaras aqui. Muito obrigado a você. Externe o agradecimento da Igreja Adventista do Itaim Paulista à sua empresa que cedeu para a nossa comunidade, porque vocês fizeram esse ato de amor. Por isso agradecemos publicamente a você, irmã Fabiana, e a empresa que você representa. Essa daqui é uma máscara EP. Essa é uma máscara a N95, né, que o pessoal fala. Ela vem com um filtro aqui dentro. E você pode colocar essa máscara aqui. Olha só, pastor, tá lindo, pastor, hein, com essa máscara. Você amarra, tem um ferrinho para você segurar aqui e prender e amoldar no seu nariz. Por isso, faça planos. Nós estaremos aqui até o meio-dia, para que você também tenha esse kit de higiene e, ao mesmo tempo, você receba a oração e, ao mesmo tempo, você, então, vai ser um irmão que vai ajudar o próximo. Venha conosco, esteja conosco. Quero agradecer a sua presença aqui.
e pedir a você que assista agora o sermão do pastor Luiz Gonçalves. E logo mais nós encontraremos também. Todas as novidades nós estaremos falando pelo Facebook da igreja. Aguardamos você. Nessa quarta-feira não estaremos aqui, mas estaremos retransmitindo para você o culto do pastor Luiz Gonçalves. Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, entregamos agora a Ti essa primeira parte do culto, que nós conhecemos como a parte da escola sabatina. E por isso agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelos professores que a ministraram nessa manhã. E agradecemos e louvamos a Ti, porque os irmãos estão sendo solidários e estão trazendo alimentos. Louvamos o Teu nome porque a Ação Solidária Adventista, a ASA, está recebendo essas provisões para abençoar a nossa comunidade. Por isso, abençoe, Senhor, também os irmãos. Que Tua graça e o Teu poder se tornem renovadores na vida deles. Estaremos aqui na igreja ainda, até o meio-dia, Senhor, aguardando que esses irmãos venham e tragam os alimentos. Por isso, colocamos nossa vida em Tuas mãos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Podem ir agora para o link do pastor Luiz Gonçalves e da Novo Tempo.